Olá pessoal, aqui quem fala é a Letícia Costa e agora vamos ver uma aula sobre grelhas isostáticas. Vamos ver uma introdução com o que são as grelhas. As grelhas são elementos estruturais formados apenas por barras, retas ou curvas, que se encontram no mesmo plano e estão sujeitas a carregamentos perpendiculares a esse plano. Uma grelha será isostática quando tiver apenas três incógnitas a serem determinadas. Essas não podem ser colineares, ou seja, apenas vamos determinar o momento fletor, a força cortante e o momento torsor. Uma aplicação da grelha é a união das vigas de um prédio, que podem construir uma laje, por exemplo. Como pode ser visto na imagem ao lado, a junção das vigas pode formar uma laje e uma grelha. Em casos específicos de grelha em que a barra é curva, denominamos como viga-balcão. Vamos ver uma aula sobre viga-balcão mais à frente. Vamos ver como nós calculamos uma grelha. A exemplo da imagem abaixo. Nós temos uma grelha com um engaste no ponto D, uma força distribuída de 2 toneladas-metro na barra BC e uma força de 1 tonelada no ponto A. Como a grelha é engastada e livre, devemos começar pela extremidade livre, e assim nos poupamos de um trabalho desnecessário de cálculos das reações de apoio. Então, primeiramente, nós poderíamos ou determinar as reações de apoio no ponto D, ou poderíamos começar seccionando a grelha pelo lado mais externo, pelo lado do ponto A, porque nós não precisaríamos diretamente determinar as reações de apoio. É uma solução mais simples, então vamos começar por ela. Pegando a primeira barra, vamos determinar aqui um método de resolução. Nós vamos analisar barras por barras. Vamos caminhando pela grelha e seccionando a estrutura em cada barra. Primeiro, vamos fazer uma seção na barra AB, como se tivéssemos cortado em algum ponto dessa barra. Nós sabemos que temos uma força de 1 tonelada aplicada no ponto A. Primeiramente, vamos analisar a barra da grelha, ou seja, a barra AB. Para fazer essa análise, nós temos que, na seção de corte que nós fizemos, nós temos que colocar reações. Uma reação cortante V1, um momento fletor M1 e um momento torsor T1. O esforço cortante é fácil de se determinar, pois apenas temos uma força de 1 tonelada. Equilibrando com esse esforço de 1 tonelada, vamos descobrir que V1 é igual a 1 tonelada também. Para fazer o cálculo do momento torsor, também é fácil perceber que não há nenhum esforço que cause esforços de torção. Não temos nenhuma força torcendo a barra. Portanto, o diagrama de torção nessa barra AB é zero. Agora, para determinar o momento fletor, nós vemos que a força de 1 tonelada, ela empurra a barra para baixo nesse ponto A. Ou seja, ela tem um braço de alavanca até a seção que fizemos de um comprimento x aleatório, pois não sabemos definido onde é que será essa seção. Nós sempre temos que colocar distâncias genéricas para descobrir equações na barra. Portanto, fazendo a somatória dos momentos, descobrimos que o momento é igual a 1 vezes o x. X é a distância a partir do ponto A até o final da barra. Portanto, no ponto A, x é igual a zero, então o momento é igual a zero. No extremo da barra, x é igual a 3, portanto o momento é igual a 3, como podemos ver nos diagramas desenhados. Diagrama de esforço cortante, diagrama de momento torsor e o diagrama de momento fletor. Agora seguimos para a segunda barra. Lembrando que não podemos ignorar o restante da base. Devemos desenhar desde o ponto A até a nova seção que fizermos na segunda barra. É necessário notar que os referenciais dos eixos mudaram, mudando assim o referencial dos esforços da primeira barra. Ou seja, o momento fletor na primeira barra acarretará em um momento torsor nesta. Então, analisando essa segunda barra e analisando os esforços cortantes, vamos ver que temos um esforço de 1 tonelada no ponto A e vamos ter um esforço também causado pela carga distribuída de 2 toneladas por metro. Como a seção foi cortada em um ponto genérico, a distância até esse ponto na segunda barra é um comprimento x.
Portanto, nós temos um esforço vertical de 1 tonelada e um esforço de 2 vezes x. Ou seja, para descobrir um esforço concentrado de uma carga distribuída, devemos multiplicar o comprimento pelo esforço distribuído. Como o nosso comprimento é x, nós temos um esforço pontual de 2x. Então, fazendo a somatória das forças verticais, descobrimos que V é igual a menos 1 menos 2x. Isso é o quê? Uma equação de reta. Quando o x for igual a zero, nós sabemos que nós estamos no início da segunda barra, caminhando na barra desde o ponto A. Então, quando x é zero, o esforço cortante é igual a menos 1t. Quando x for igual a 3, ou seja, nós caminhamos por toda a barra, nós temos uma força cortante igual a menos 7t. E podemos ver um diagrama desenhado ao lado. Agora, vamos determinar o esforço de torção e o esforço de momento nessa segunda barra. Sabemos que a força de 2x não vai provocar torção na barra, porém, a força de 1 tonelada vai provocar torção, sim. O braço de alavanca para provocar torção nessa segunda barra vai ser o comprimento de 3. Portanto, a torção vai ser igual a 3 toneladas. Podemos ver que ela não é variável e o diagrama está desenhado ao lado. Para determinar o momento fletor, nós temos que descobrir quais são os braços de alavanca, tanto da força 2x quanto da força de 1 tonelada. Fazendo a somatória dos momentos, vamos descobrir que o momento é igual a x mais x ao quadrado. Isso é uma equação de segundo grau, com um valor de 0 quando x for igual a 0 e o valor de 12 quando x for igual a 3. Por fim, agora que já determinamos o esforço de cortante, torção e momento na barra 2, vamos determinar os esforços na terceira barra. Como estamos caminhando desde o final do ponto A até uma seção genérica nessa terceira barra, ainda não precisamos determinar as reações de apoio. Para determinar o esforço cortante na terceira barra, nós temos que fazer a somatória das forças e descobrir que o esforço cortante é igual a 7. Para descobrir o momento torsor, nós temos que fazer a somatória dos esforços que causam torção nessa primeira barra, que é tanto o esforço de 6, que seria os 2 toneladas metro vezes os 3 de comprimento, e a força de 1 também provoca torção. Portanto, nós temos uma torção resultante de menos 12. Para calcular o momento fletor, agimos da mesma forma e descobrimos que o momento é igual a 7x mais 3. Temos assim os diagramas desenhados ao lado. Podemos então juntar os diagramas de cada uma das barras, obtendo o diagrama de toda a estrutura. O diagrama é feito assim, como o modelo da estrutura em 3 dimensões. Isso ficará mais claro com as soluções dos mesmos. É importante se atentar aos eixos de cada um dos esforços ao montar o diagrama da estrutura. Em casos como esse, com ângulos de 90 graus, os eixos de momento fletor e momento torsor são invertidos, como veremos nos diagramas. Como pode ser visto, aqui nós temos o desenho dos diagramas, tanto de momento fletor, quanto momento torsor, quanto esforço cortante. PET Engenharia Civil. Agradecemos sua atenção e esperamos que tenham gostado do conteúdo. Caso tenha dúvidas, nos mande um e-mail no endereço petenqnb@gmail.com. Compartilhe com os colegas, deixe seu like e se inscreva no canal. Essa aula é uma contribuição de Maria Luísa Duran e Letícia Costa.